180. 180. 180. Esse é bem simples. Começou. Boa tarde a todos. Iniciamos a sessão da tarde do dia 27 de maio de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos iniciar retomando um item que ficou da parte da manhã, é o item 180, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes. A recorrente é Telmex do Brasil Limitada e está prevista a sustentação com o patrono Dr. Ravi Caia de Medeiros Nolasco. Eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 180 da pauta, doutor Ravi, será julgado agora, por favor, mensagem privada no chat. Presidente patrono convocado. Muito obrigada. Doutor Ravi? Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutor Ravi, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. O senhor nos ouve bem? Ouço sim, perfeitamente. Tá ótimo. O senhor representa aqui, patrono da Telmex do Brasil Limitada, o item 180, correto? Correto, conselheiro. E o senhor vai fazer a sustentação? Perfeito. Ótimo, obrigada. Então, eu vou anunciar aqui, a gente já inicia o julgamento. Nós passamos ao julgamento do item 180 da pauta, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, da recorrente Telmex do Brasil Limitada, e nós temos a presença do patrono, Dr. Ravi Caia de Medeiros Nolasco, que vai sustentar. Eu passo a palavra ao relator. Obrigado, boa tarde a todos, ao patrono. Esse processo se refere a um recurso de ofício. Tá? Unicamente isso. Acerca de um auto de infração envolvendo os tributos PIS e COFINS, que foi elaborado em 2004, para a cobrança de valores que deixaram de ser recolhidos e declarados em DCTF, relativo a fatos geradores dos anos de 99, 2000, 2002, 2003 e 2004. Tem aí a motivação do lançamento, as argumentações da recorrente na fase impugnatória, mas eu acredito que não há nem necessidade de tratar dessas questões, porque, desde já, eu informo que o meu encaminhamento aqui, senhora presidente, é apenas para na apreciação da preliminar do limite de alçada do recurso de ofício. Então, partindo para facilitar aí, né, para agilizar o julgamento, em relação à parte recorrida, a contribuinte ela aderiu a parcelamento e com isso ela desistiu do recurso. Esse processo já foi devolvido para a unidade de origem por conta dessa desistência, né? A unidade de origem detectou que havia o recurso de ofício, né? Essa remessa necessária, por isso os autos voltaram para cá. Na análise do limite de alçada, eu verifiquei que não chegou, foi feito com base na portaria antiga, né? Em que não tinha esse valor de 2 milhões e meio, que tem agora a portaria MF número 63 de 2017. Né? E como a apreciação desse limite se dá no momento do julgamento, ou seja, hoje, o valor exonerado não chega a 2 milhões e meio. Eu fiz a planilha aí, vocês podem ver no voto, lá na folha 7. Muito boa a planilha, Marcão. Tá certo? Então, minha conclusão aqui, né, por não conhecer o recurso de ofício,
e encerrar esse processo para evitar aí trâmites desnecessários quanto a esse assunto. Devolvo a palavra, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Eu acho que não há necessidade de sustentação, certo, doutor Ravi? Certo, eu queria só pontuar uma questão que antes desse processo que foi pautado, no final de 2004-10, tratava-se só de COFINS, e havia um outro processo de PIS, que que foi apenso a esse processo, né? Então, só para pontuar isso, que além do débito de COFINS, também tem o débito de PIS, que somando os dois também não alcançaria o limite de alçada, que é o final 2495, que, enfim, só para ele não ser esquecido nisso aí. E perfeito, a minha sustentação seria nesse sentido mesmo, de não conhecer o recurso de ofício. Eu esclareço, então, senhora presidente, essa parte aí, que a análise está demonstrada dos dois tributos. Tá? Embora tenha esse outro processo, mas a análise toda está concentrada aqui, com esse final de 2004-10. E o lançamento, os valores, estão todos aqui, demonstrados nessa planilha. Tem PIS exigido, mantido exonerado, e COFINS exigido, mantido exonerado. Né? Então, a preocupação do patrono é pertinente, mas a situação está bem resolvida aqui, nesse voto. Bem? Bem encaminhado, verdade. Ok, podemos votar? Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, no item 180, a decisão é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Com isso, encerramos... Desculpe, não conhecer do recurso de ofício. Com isso, encerramos o julgamento do item 180. E eu agradeço aqui a participação e a presença do patrono, doutor Ravi Caê de Medeiros Nolasco. Eu que agradeço, conselheiros. Tenham uma ótima tarde de julgamento. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, doutor. Bom trabalho. Obrigado, para ti também. Ok. Agora nós temos uma sustentação, eu acredito que o patrono deve estar aí, que é o item 241 do Dr. Salvador. Podemos passar para esse, Dr. Salvador? Pode, eu só não faço. Estou tentando lembrar que eu quero o caso, mas pode já convocar já. Tá bom, obrigada. Então, nós passamos ao julgamento do item 241, de relatoria do Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior. A recorrente é Socerv, Sociedade de Serviços Gerais Limitada, e nós vamos ter a participação da patrona, a doutora Isabela Fontes de Araújo. Eu peço, por favor, que a Ana Tereza convoque a patrona. Ok, presidente, já está na sala, farei a convocação. Obrigada. Item 245, doutora Isabela, você será julgado agora, por gentileza verificar a mensagem enviada no chat. Patrona convocada, presidente. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Isabela, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Boa tarde, tudo doutora. bem? Boa tarde. Doutora. Doutora, só para confirmar, a senhora está para defender aqui o item 241 da Socerv, Sociedade de Serviços Gerais Limitada. Isso. E a senhora vai sustentar, correto? Exato. Obrigada. Então, eu vou anunciar aqui que nós passamos ao julgamento do item 241, cujo relator é o Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior. A empresa é Socerv, Sociedade de Serviços Gerais Limitada, e nós teremos a participação da patrona, a doutora Isabela Fontes de Araújo. Eu passo a palavra ao relator.
Boa tarde, doutora. Como Boa a senhora vai tarde. sustentar, eu vou fazer um relatório breve, sem entrar muito nos argumentos da recorrente, porque deixo para a senhora desenvolver o raciocínio. Certo. Esse aqui é um auto de infração de PIS e COFINS do ano de 2006, que foi apurado com base numa diferença entre o que estava no STF em relação ao que estava contabilizado como receita auferida no período. A fiscalização detectou que a diferença, ela vinha, que a contribuinte ela considerou como dedutora ou redutor do montante de PIS e COFINS a pagar, e com isso declarou menos tributo na STF, porque ela tinha diversas retenções na fonte. A fiscalização, então, ela pegou as DIRFs, né, que ela tinha no sistema, e detectou que o volume de retenção na fonte era inferior, mais ou menos 50%, né, de diferença. Então, vou falar em números arredondados. Ela declarou 3 milhões, escriturou 3 milhões de retenção na fonte, e o fisco tinha no registro interno pelas DIRFs lá que os tomadores de serviço enviaram 1,5 milhão, né? Então, a fiscalização fez o ajuste, detectou que tinha uma diferença de receita menor declarada, né, de tributo menor declarado no CTF, e constituiu o auto de infração. Deixa eu ver aqui mais aqui. Na primeira instância, houve uma diligência, né? A DRJ lá de Recife, acho que REC é Recife, né? Ela determinou uma diligência para fazer apuração dos valores e confirmar a emissão de documentos que comprovavam a retenção ou o recolhimento das contribuições. A fiscalização, a partir de então, ela já reconheceu diversas retenções das contribuições, já realizando, então, vários ajustes, né? É claro que ainda é um valor muito inferior ao total do auto de infração. E veio, então, o acórdão da DRJ, já exonerando alguma parte e mantendo o resto, porque as retenções na fonte não foram comprovadas. A recorrente, então, ela apresentou o seu recurso voluntário, e no recurso voluntário, ela argumentou que ela tinha feito 4 decomps, né? Na verdade, ela tinha feito ela fez uma reapuração do seu ano de 2006 e detectou que tinha mesmo um montante inferior de tributo a recolher em 2006 e fez uma DCTF retificadora informando esses valores que não foram informados, tá? E são os mesmos valores que já estavam constituídos na auto de infração, e ela acabou informando na DCTF de novo. E além disso, para pagar esse montante de débito adicional que ela informou agora no STF, ela fez uma adesão ao parcelamento especial da Lei 11.941, com desconto de juros e multa, né? O refis. E também o mês de dezembro de 2006, que a fiscalização não considerou e a DRJ também não, no mês de dezembro de 2006, ela tinha quitado com 4 decomps. E isso não foi analisado pela DRJ, que ela pedia análise, né? Na verdade, a DRJ analisou, acho que uma decomp só, e falou que, como tinha manifestação de conformidade, que não poderia ser utilizado para deduzir o montante declarado em dezembro de 2006. Acho que o que eu posso dizer de relatório é isso. Passo a palavra para a recorrente, ou para a presidente, para que prossiga o andamento aqui da sustentação oral e ela traga as suas razões para a gente depois ir para o voto. Muito obrigada, doutor Salvador. Eu passo, então, a palavra à patrona, a doutora Isabela. A senhora tem 15 minutos. Ok. Muito boa tarde, agradeço a atenção de todos vocês. Na verdade, eu vou ser bem rápido, bem sucinta, como o próprio relatório do relator, eu acho que trouxe os pontos principais. De fato, trata-se de umas diferenças de recolhimento em relação às retenções que foram efetuadas pelos tomadores de serviço, que, à época, em relação até porque os tomadores eles não declararam tudo que tinham retido, enfim, a gente tem uma dificuldade aqui muito grande para que eles façam essas informações, para que eles nos enviem os comprovantes, e diante de todo esse tempo, a gente conseguiu reunir mais alguma documentação. Na verdade, nem reuniu a documentação. A gente conseguiu, vasculhando o próprio processo, que é um processo gigantesco, a gente ainda conseguiu verificar que tiveram algumas retenções que não foram consideradas
pelo julgamento de primeira instância. Então, foi o que fizemos. A gente, após a diligência que foi realizada, a gente conseguiu comprovar ainda, trazer, indicando exatamente onde estariam esses comprovantes, enfim, que trouxeram ainda alguns valores que deveriam ter sido deduzidos, né, para que o recolhimento, ele, na verdade, foi maior do que o auto de infração trouxe, né? Então, a gente conseguiu ainda uma diferença a ser considerada de COFINS de 160 mil e de PIS de 35 mil. Em relação às DECOMPs que não foram consideradas, o próprio fiscal que fez a diligência, ele entendeu e demonstrou e juntou ao processo que, de fato, teve essas compensações e que elas deveriam ter sido consideradas. Em relação a essas retificações da DCTF, realmente a empresa fez essas retificações porque ela tinha declarado um valor a menor, então ela fez os ajustes, os valores, de fato, eles são maiores do que o inicialmente declarado, e todo esse montante ele foi incluído no parcelamento da Lei 11.941. Só que, por não ter indicado o processo, a multa que foi declarada foi a multa de 20%, a multa de mora, não foi a multa de ofício de 75%. Então, assim, o que a empresa requer, inclusive, é que, ainda que não se considere essa multa de 20%, já que existe uma auto-infração, que pelo menos se considere, seja cobrada apenas a diferença da multa, já que o principal está parcelado, eu creio até que já foi até quitado pelo parcelamento, e a multa seria só a diferença de 55%, já que a multa de ofício é de 75% e a multa declarada no parcelamento é de 20%. Então, é isso que a gente busca, e eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada, doutora Isabela. Podemos passar para o voto, doutor Salvador? Podemos, sim. Um ponto importante que eu esqueci de mencionar é que esse processo já veio aqui para o CARF, para essa turma, foi de relatoria da Maria Eduarda. A Maria Eduarda, ela determinou uma diligência para que fosse confirmado essas compensações, que fosse confirmada a adesão ao parcelamento, e ela não aceitou os argumentos novos de comprovação de DIRF e de retenção na fonte. Ela disse que não poderia mais ser aceito, que isso foi devidamente julgado pela DRJ e estava muito bem analisado, e trouxe os argumentos para dizer por que ela entendia que, na verdade, eram os mesmos valores e as mesmas retenções que a diligência lá em Recife realizada já tinha considerado e não encontrou plausibilidade nos argumentos da recorrente. Eu posso ir para o voto, então? Realmente, essa questão do parcelamento é a questão que me deu mais dor de cabeça, e quando chegar lá no momento eu vou conversar com vocês. Eu queria uma atenção de vocês em relação à solução que eu encaminhei, tá? Bom, a controvérsia, então, ela está nessa questão da diferença entre o declarado no CTF e retenção na fonte, né? Existe uma liminar aqui, uma preliminar da recorrente, no sentido de que seja determinada a realização de diligência complementar para dirimir as divergências encontradas quando da análise da documentação acostada aos autos. Então, ela quer trazer uma documentação extra, além do que tem muita documentação nos autos, muita nota fiscal já. Inclusive, a diligência lá em Recife intimou, lá quando foi feita na primeira instância, né, ela intimou todos os tomadores de serviço, para os tomadores de serviço explicarem as retenções, perguntar se tem um valor que não foi informado, se tem alguma DIRF que não está, que está de algum CNPJ diferente, que não foi informado. Tudo isso foi esclarecido, tudo isso foi enviado. Novas DIRFs apareceram com isso, né? Porque os tomadores de serviços juntaram essas DIRFs, né? Às vezes era CNPJ de filial ou CNPJ de alguma outra empresa, que aí deu essa divergência, e a fiscalização ela já reconheceu esses créditos, né? Reconheceu a retenção na fonte, e a própria DRJ já excluiu do auto de infração. Então, digo aqui nas retenções, né? A recorrente alegou, em seu recurso voluntário, que teria havido indevida desconsideração da documentação anexada que comprova as retenções de PIS e COFINS do ano de 2006,
apresenta análise de retenções específicas para 3 tomadores de serviço, é o Banco Pernambuco, o Rodoviário Ramos e o Instituto Cultural Banco Real. Na diligência determinada por esta colenda turma, né, a resolução número tal, entendeu-se por desnecessária nova diligência para uma reanálise dessa documentação presente nos autos, pois a diligência realizada anteriormente, lá em sede de DRJ, e que deu suporte à decisão de piso, já colacionou toda a documentação necessária para o deslinde da controvérsia, bastando que esse órgão julgador se debruce sobre todas as provas e decida se reverte ou não a decisão. Aqui eu cito um trecho da resolução da Maria Eduarda, e eu concordo com isso, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não cabe uma nova diligência, acho que não cabe juntada de novos documentos. Toda a documentação foi exaustivamente explorada e trazida aos autos. O que cabe agora é eu ver se o entendimento da diligência lá de origem e o entendimento da DJ está certo ou não, para fim de eu manter o auto de infração ou reverter algum ponto do auto de infração. Eu ia falar glosa, mas não é, perde conta, né? Então é o ato falho aqui neste ponto, então, sobre a documentação para a comprovação das retenções na fonte, a recorrente contesta a decisão de piso apenas em relação a 3 empresas, essas que eu já mencionei. Quanto ao Banco Pernambuco S.A., sustenta que apresentou o comprovante anual de retenção e lista de notas fiscais emitidas, mas a decisão de piso desconsiderou os valores efetivamente retidos pela tomadora, valores esses devidamente comprovados nos documentos de retenção. Todavia, a DRJ pautou seu julgamento no relatório de diligência, onde a fiscalização concluiu que os argumentos trazidos pela recorrente em sua impugnação divergem dos valores informados em DIRF pelo Banco Pernambuco. Para a realização da diligência fiscal, a recorrente foi intimada para explicações e apresentou um relatório denominado Lista de Notas Fiscais Faturadas recebidas no mês, contendo ainda os valores retidos de PIS e COFINS. Com isso, a fiscalização concluiu que os documentos apresentados pela própria recorrente confirmaram que os valores informados em DIRF pelo Banco Pernambuco estão corretos, ou seja, o que a fiscalização considerou nota de infração, que eram as informações do Banco Pernambuco, estão corretos, e na resposta à diligência, a recorrente trouxe uma documentação que apenas deu suporte, porque a fiscalização já tinha concluído, né? Então, não havia reparos à auto de infração, ou já considerados na época do lançamento. Aqui eu cito o trecho, né, da diligência. Verifica-se, por conseguinte, a parte grifada, né, que os documentos apresentados pela própria Socervi contradizem a alegação efetuada na impugnação e confirmam que os valores informados na DIRF pelo Banco Pernambuco estão corretos, os quais já foram considerados na apuração, nada devendo ser retificado em função da impugnação. Então, não há reparos nesse ponto. Em relação ao Rodoviário Ramos, a recorrente sustenta que, em sede de diligência, também apresentou lista de notas fiscais faturadas recebidas no mês, bem como os comprovantes anuais de retenções. Afirma a recorrente que, em sede de impugnação, trouxe valores apenas exemplificativos, por amostragem, apenas para demonstrar sua boa-fé e forçar uma diligência, e ela conseguiu a diligência, né, na época. Ela foi... Deixa eu só fechar aqui, que o sol está vindo bem no meu olho. Conforme o relatório de diligência fiscal, a fiscalização realizou a intimação da Rodoviária Ramos, que apresentou a documentação acerca das retenções de PIS e COFINS do período. Aí, olha que interessante que aconteceu aqui. Com isso, a fiscalização detectou que os valores retidos pela Rodoviária Ramos, que é o tomador de serviços, são superiores aos valores informados em sede de impugnação, nas razões da impugnação. Aqui está o trecho que eu grifei para vocês, né? A partir dessa constatação fiscal, a DRJ limitou o reconhecimento dos valores retidos até o limite, né, dos valores informados em impugnação, tendo em vista que a retenção representa antecipação do pagamento do tributo devido, configurando uma mera faculdade do contribuinte em sua utilização. Como na impugnação a recorrente trouxe valores inferiores ao constatado pela diligência, o excesso não poderia ser reconhecido. Aqui digo eu, discordo da conclusão da decisão de piso. O presente auto de infração, ele já é fruto de uma constatação de diferença, ou seja, ela já utilizou os valores retidos. Então, assim, se era opcional dela utilizar ou não, o auto de infração nasceu porque ela já utilizou esse valor, tá? Então, quando percebeu a fiscalização que a causa da diferença foi a utilização de retenções na fonte que não foram comprovadas. Com isso,
Uma vez comprovadas as retenções em diligência fiscal, todas elas devem ser consideradas para excluir do auto de infração. Limitar o montante do reconhecimento de retenções ao montante trazido em impugnação despreza que a totalidade do valor já foi utilizado na origem, tanto que essa é a causa do auto de infração. Ademais, em sede de impugnação, os valores trazidos pela recorrente foram exemplificativos, apenas para provocar a diligência. Assim, deve-se reconhecer o montante total de retenções realizadas pela Rodoviário Ramos, conforme reconhecido pela diligência fiscal, devendo tais valores ser excluídos do auto de infração. Em relação ao Instituto Cultural Banco Real, a recorrente também argumenta equívoco na análise da diligência fiscal, que considerou como válidas apenas as informações prestadas pelo tomador de serviço. Ao contrário do que alega a recorrente, ao analisar a documentação apresentada pela recorrente, a fiscalização concluiu que toda a documentação juntada confirma a DIRF apresentada pelo Banco Real, não havendo reparos no auto de infração. Aqui está o trecho, então não há reparos nesse ponto. Em conclusão, devem ser acatadas todas as retenções na fonte realizadas por Rodoviário Ramos e devidamente reconhecidas pela diligência fiscal, devendo ser excluídas do auto de infração. E aqui as retificações da DCTF. Nesse ponto das retificações da DCTF, eu dividi em 2 pontos. Dividi a questão da compensação, que é para o mês de dezembro de 2006, e a questão do parcelamento, que é um montante bem considerável da auto de infração, é um valor bem expressivo, tá? Então, vou explicar aqui. Após a lavratura do auto de infração, a recorrente realizou retificações de DCTF. Não foi só uma, não, tá? Acho que foram 2, né, essas datas aqui. Nessas retificações, reconheceu um montante de débito de PIS que não constavam da DCTF original, ou seja, reconheceu que haviam débitos não declarados, né? Aqui está o trecho do recurso voluntário. Com isso, mesmo com auto de infração constituindo a diferença dos créditos, ou seja, esse crédito que ela confessou na DCTF já estava constituído, né? Não precisava ser confessado mais. A recorrente informou do DCTF novos, né, coloquei entre aspas, débitos das contribuições para o ano calendário de 2006, constituindo um crédito tributário que já estava constituído pelo lançamento. Referidas DCTFs não deveriam ter sido aceitas pelo sistema, na medida em que o auto já havia sido lavrado para o período, né? Não sendo possível realizar retificações para aumentar o volume de débito confessado. Aqui eu cito um trecho da IN que fala isso, né? Que a retificação não pode ser aceita, aqui o Ari deve conhecer muito mais do que eu esse ponto, que a retificação não pode ser aceita quando já tem um auto de infração, quando ela já foi intimada de um procedimento fiscal, se essa retificação implicar no aumento de débito, né, numa modificação do débito. Pois bem, as retificadoras foram aceitas pelo sistema. E por que foram aceitas pelo sistema? Porque quando você lavra o auto de infração, o código do tributo é diferente do código do mesmo tributo que você declara em DCTF, né? Então, por isso que o sistema não pegou o cruzamento da informação. A recorrente informa que, para pagar o débito de dezembro de 2006, realizou 4 PERDCOMPs, não analisadas pela DRJ. Isso foi objeto de diligência, tá? Aqui o CARF determinou a diligência para confirmar essas DECOMPs. E a diligência confirmou as DECOMPs. Ao analisar as considerações da CEORT, o agente fiscal acatou os argumentos da recorrente para excluir do auto de infração os montantes dos débitos de dezembro de 2006 que já estavam extintos, né, pelas DECOMPs. Aqui eu cito o trecho, né? Então, aquele montante de débito de dezembro de 2006 que estava no auto de infração, que estava na DCTF e que foi extinto por DECOMP, a delegacia de origem ela reconheceu o pagamento e já ela recomendou a exclusão do auto de infração. Aqui eu cito um trecho, tá? Ó, de se concluir, portanto, que assiste razão integral à recorrente neste item. Com isso, eu acolho o parecer da diligência fiscal neste ponto para excluir do lançamento débitos de PIS e COFINS de dezembro de 2006 extinto pelas compensações. Agora vem o problema da adesão ao parcelamento. Em seu recurso voluntário, a recorrente argumentou que grande parte dos débitos lançados no presente auto de infração foi confessado na DCTF, retificadora, e inserido no parcelamento especial conferido pela Lei 11.941. Acho que é a Lei do Bem, né? É o refis da... É o refis 4, ele chama. O que não falta é refis, né? Não, e depois a diligência detectou que ela renunciou, desistiu desse parcelamento,
porque ele foi incluído, todo o valor foi incluído de novo no novo parcelamento, que é o PERT, né, que é de 2017. Migrou. Esse parcelamento aí foi chamado de parcelamento especial porque ele admitia débito inscrito em dívida, tinha um monte de débito. E admitia você pagar com prejuízo acumulado, né? Extinguia a punibilidade, tinha um monte de coisa nova. Isso aí mesmo. Foi na época do Michel Temer. O valor original do presente alta de infração, veja só como o valor que está no parcelamento é expressivo. O valor original só o principal, tá? Só o tributo de PIS é 410 mil e de COFINS é 1.800.000. Ela argumentou e trouxe uma planilha demonstrando que no parcelamento ela incluiu, olha, o PIS era 410, ela incluiu 354 mil. COFINS era 1.800.000, COFINS ela incluiu 1.500.000. Ou seja, de 1.800.000 reais de COFINS que foi constituído nota de infração por diferença de DIRF, ela confessou em DCTF, dizendo que ela estava errada mesmo, e incluiu esse erro, essa diferença no parcelamento. Nota-se que os valores do parcelamento representam uma soma bem relevante do presente auto de infração. Para analisar os parcelamentos, os autos foram remetidos para a SECAT, para a prestação de informações. Nesta análise, a SECAT informou que originalmente os débitos foram incluídos no parcelamento da Lei 11.941, com posterior desistência para uma inclusão dos débitos no PERT, ainda ativo no sistema e em dia. Informa ainda que os débitos incluídos são de PIS e COFINS, de algumas competências de 2006, não são todas, mas com código de recolhimento distinto do auto de infração. Foi por isso que não pegou o cruzamento de informação, porque o código do PIS e COFINS declarado do CTF é diferente do código de PIS e COFINS constituído por auto de infração. Mas é o mesmo período, né? É o mesmo problema. Aqui está o trecho da diligência fiscal lá, da informação da SECAT, né? Essas siglas aí da Receita Federal. Vou ler só um trechinho aqui, tá? Verificando o recibo de consolidação da Lei número 11.941, na modalidade do artigo 1º, demais débitos, observa-se que foram indicados débitos de PIS e COFINS, porém em código de receita diverso do auto de infração. Então, ao invés de indicar os débitos já constituídos pelo auto de infração, ela indicou os débitos constituídos pela DCTF. Se no processo que nós estamos analisando agora, os códigos de PIS e COFINS estão na 6656, 54 e 5477, respectivamente, na DCTF os códigos são 8109 e 2172. Então, por isso que deu esta situação aí discrepante, né? Bom, a SECAT, ela recomendou não aceitar o parcelamento. Ela diz que foi um ardil, que foi uma manobra da recorrente ter feito esse parcelamento para se livrar da multa de ofício, né? E agora ela quer que deduza o parcelamento do montante do auto de infração, desprezando a multa de ofício que foi lançado no auto de infração que já estava constituído e essa DCTF nem poderia ter sido aceita. Então ela fala assim, ela juntou essas planilhas, né, ó, que eu destaquei em amarelo o número da DCTF aqui, ó. A DCTF foi entregue, então, depois do auto de infração, tá? Para confessar os débitos que já estavam no auto de infração. Então, com base nessas informações, no parecer da diligência fiscal, a fiscalização não aceitou a dedução dos valores confessados no parcelamento. Isso porque a recorrente teria agido dessa forma para burlar o sistema. Ela disse até que envergonharia a Receita Federal perante a sociedade brasileira, porque bastaria você aderir a um parcelamento que você, ou confessar em DCTF um crédito já constituído em auto de infração, para você se livrar da multa de ofício. Então ele fala assim, apesar de reconhecer que os débitos são os mesmos, ela disse expressamente que os débitos são os mesmos, gerado em duplicidade com a retificação da DCTF e a adesão ao parcelamento, não poderia admitir essa estratégia levada a efeito pela contribuinte com vantagem fiscal, porque não ia ter mais a multa de ofício, sob pena de desmoralizar a imagem da Receita Federal. Afirma que os débitos já estavam constituídos pelo lançamento e não poderiam ser confessados em DCTF para constituir um crédito tributário que já estava constituído. Isso só foi possível porque, quando o tributo é constituído por lançamento, como eu já expliquei, ele tem um código diferente de arrecadação, né? É incontroverso que os débitos estão em duplicidade. Isso é admitido pela própria fiscalização. Mas não foi aceito, né? Mas ela não aceitou o seu abatimento no presente auto de infração,
por representar uma burla que contornaria a multa de ofício. Com isso, como a DCTF informa um débito que já foi constituído pelo lançamento, apesar de ativa no sistema, né, essa DCTF estar ativa no sistema e seus débitos foram inseridos devidamente no PERT, sustenta que as DCTFs retificadoras devem ser tidas como sem efeito, porque elas não deveriam ter sido aceitas pelo sistema, sob pena de admitir o absurdo de declarações serem retificadas para informar os débitos constantes em lançamento de ofício, numa tentativa de escapar da multa de 75%. Aqui eu cito o trecho em que ele fala tudo isso que eu narrei com as minhas palavras, tá? Mais adiante consta novamente a informação que os débitos estão duplicados, mas os pagamentos realizados no parcelamento não poderiam ser utilizados para deduzir os débitos do presente ato de infração. Aqui eu grifei a parte que ele diz que afetaria a imagem da Receita, né? Aí, bom, eu fiquei na dúvida do que fazer aqui, como agir, né? Eu vou dizer como que eu dei o tratamento aqui, porque eu entendo que a questão do parcelamento está fora do auto de infração, né? O que a gente tem que discutir aqui é o que está no auto, não o que está na DCTF, né? Mas tem um problema, o débito foi reconhecidamente tido como induplicidade. Então, eu coloco aqui, apesar de toda a argumentação da fiscalização e da manobra realizada pela recorrente, que foi uma manobra mesmo, que incluiu no parcelamento os débitos já informados em DCTF, ao invés de ter informado aqueles débitos que estavam constituídos no lançamento. Então, quando ela foi fazer a adesão ao parcelamento, ela poderia ter dito que o débito estava constituído por auto de infração. E aí ele ia ter o desconto de juros e multa conforme a lei da anistia fiscal lá que estava no momento. Mas ao invés de informar os créditos tributários do auto de infração, ela informou os créditos tributários confessados em DCTF. E a fiscalização disse que ela só fez isso porque ela não queria pagar a multa de ofício, para contornar o auto de infração. Aí o que eu digo aqui, em vez de incluir no parcelamento os mesmos débitos constituídos pelo auto de infração, com expressiva economia de multa e juros, o fato inafastável é que os débitos confessados no parcelamento estão em duplicidade com os débitos do auto de infração. Assim, o montante principal do tributo vem sendo recolhido no parcelamento, porque o montante principal do tributo não tem redução no parcelamento, né? Só os juros e a multa. O principal é pago. Fala aí, Ari. Deixa eu só... É um parênteses, talvez ajude na decisão, talvez atrapalhe, mas eu não quero... A gente tem que fazer uma diferenciação do seguinte, pagar tributo é diferente de pagar parcelamento. Não, a lei do PERT falava expressamente que não era inovação. Não, então, não é inovação. Não é inovação. Não é inovação. Você está dizendo aí que a DCTF foi aceita. Eles não mexeram na DCTF, né? Não. Bom, vou esperar você terminar a sua decisão e depois eu volto, senão eu vou te atrapalhar. Fala aí. Tá. Eu pensei que você fosse falar da questão da inovação, né? Porque existe uma argumentação da Receita que não é aceita pelo STJ, acho que até em repetitivo, de que quando você faz a adesão, tem uma inovação da dívida. Então, não estão mais cobrando aquele crédito tributário, é uma nova dívida que se formou para fazer o pagamento parcelado. Só que a STJ já disse que isso está errado, tanto é que quando a pessoa é excluída, volta tudo normal, né? Que não tem nada de inovação. E a lei do PERT é específica em dizer que não é uma inovação. Então, eu pensei que você fosse dizer isso, por isso que eu te cortei, desculpa, Tari. Mas só continuando aqui. O montante principal do tributo vem sendo recolhido no parcelamento, e isso certamente afeta o montante principal do tributo, constituído no presente auto de infração. Mas não poderia afastar a multa de ofício, tampouco os juros sobre a multa de ofício, porque quando tem multa de ofício no lançamento, incide juros também sobre a multa, né? A gente já decidiu aqui, e tem até súmula do cara. A despeito de estarem em duplicidade, porque os débitos são os mesmos, são tratados e reconhecidos pelo sistema de forma diferente, até porque possuem códigos de recolhimento diferentes, o que explica a aceitação da DCTF e do parcelamento no sistema da Receita. Ademais, os débitos confessados na DCTF não são objeto do presente litígio. Aqui que eu encontrei a minha dificuldade de limitação de escopo, né? Os débitos confessados na DCTF não são objeto do presente litígio, mas estão somente os débitos constituídos no auto de infração. E foi exatamente os débitos confessados no DCTF que foram incluídos no parcelamento, e não os débitos do lançamento de ofício. Então, ou seja, quais são os débitos que estão parcelados? Não são os débitos do auto de infração, são os débitos do lançamento de ofício.
Desculpa, não são os débitos do auto de infração, são os débitos da DCTF. Apesar de serem os mesmos, né? Mas são reconhecidos pelo sistema de forma diferente. Então, assim, o que eu estou litigando aqui são os débitos do auto de infração. Eu não estou litigando os débitos da DCTF. Não sei se foi claro o que eu tentei argumentar aqui, né? A minha dificuldade mental em analisar aqui esse ponto. Então, ó, os débitos confessados da DCTF foram incluídos no parcelamento e não os débitos deste lançamento de ofício, o que provoca uma dificuldade em identificar a desistência do presente recurso. Tanto é que, para você aderir ao parcelamento, você tem que desistir do recurso, né? Então, por isso que nesse recurso aqui não tem desistência, porque os débitos são outros, né? Quer dizer, na essência são os mesmos, mas no sistema eles são tratados de forma diferente. Então, se tivesse sido declarado no parcelamento os débitos desse auto de infração, a implicação automática seria a desistência do recurso voluntário, certo? Não é isso? Bom, então essas são as minhas dificuldades, tá? Com isso, penso que os débitos lançados em STF não estão em litígio nos presentes autos, mas o pagamento desses débitos pelo parcelamento impacta o montante principal a recolher quando da liquidação do resultado desta controvérsia. Então, como que eu pensei que fosse a melhor solução? Deixar a bomba para a delegacia. Pensei em fazer o seguinte. Desta forma, eles não vão conseguir resolver isso. Eu pensei em colocar assim, ó, creio que a melhor saída seja negar provimento ao recurso voluntário neste ponto, observando que a unidade de origem utilize o montante principal dos tributos recolhidos no parcelamento, porque em duplicidade, considerando-os para deduzir do montante de tributo ainda em aberto, mas com a manutenção da multa de ofício. Eles não vão conseguir mexer nisso. Eu não sei se isso é possível. Não é possível, não dá. Então, só para pôr no meu dispositivo, eu conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, para reconhecer todas as retenções na fonte realizadas pelo rodoviário Ramos e devidamente reconhecidas pela diligência fiscal, com a sua consequente exclusão do auto de infração. Excluir também do lançamento os valores de PIS e COFINS de dezembro de 2006 que tenham sido extintos pelas compensações reconhecidas pelo parecer de diligência. Agora, pronto, acabei. Eu neguei provimento em relação ao parcelamento. Se isso for impossível de ser liquidado, a gente pode ver até uma outra forma de solução. Eu tinha pensado em dar provimento, já para deduzir aqui. Mas eu não sei se isso é possível também. Então, presidente, eu encerro minha fala aqui. Eu queria o debate aqui da parte do parcelamento. Em relação às retenções, eu dei parcial provimento. Em relação à DECOMP, eu adotei o parecer da diligência. Em relação ao parcelamento, eu neguei provimento, porque eu vi uma dificuldade aqui na análise desses débitos, tá? Apesar de reconhecidamente como duplicidade. Sua assessora está te ajudando aí. Eu concordo com o Salvador na parte de negar provimento, mas como você mesmo colocou no corpo do seu voto, o auto já tinha sido lavrado, o crédito já estava constituído, e você, ao identificar que os códigos são diferentes no sistema, então concordo com você também que não dá para considerar que o recurso aqui foi renunciado. Então, acho que a gente tem que negar provimento e os pagamentos que ela fez ou um ajuste tem que ser feito direto no parcelamento. Tem que ver como ela faria isso, mas, assim, a questão não é com a gente mexer no parcelamento. Também acho que não. Então, eu pensei até acho que é só negar provimento, né? porque negando o provimento, ela vai ter que resolver a questão no parcelamento, e não aqui, né? Então, assim, eu concordo aqui com você em parte, eu só acho que não tem como a gente fazer esse aconselhamento aqui não, porque, como o Ari vai explicar, eu acho que não é possível mesmo, porque a gente estaria passando por cima do que é, de fato, o objeto deste processo, né? E, na verdade, ela fez errado, ela tem que buscar o ajuste no parcelamento. Se for o caso, repetir o que pagou indevidamente, eu não sei se nesse parcelamento entrou mais coisas do que a DCTF, essa retificação de DCTF, então, assim, é uma coisa que não nos diz respeito, eu acho, está fora da competência, e mais do que isso, além de fora da competência, está fora do objeto do processo. Como eu disse, né? Mas você vê a confusão que me deu? Porque, assim, não faz parte do litígio, não faz parte do litígio, não tem... Se fosse parte do litígio, eu tinha que não conhecer do recurso para dizer que ele desistiu do recurso, né? Mas, então, não é. Então, a solução seria mesmo repetir o indébito, se ela pagar, ou excluir esse montante do parcelamento, né?
ou o judiciário, enfim, a solução não seria nesse recurso voluntário. Na verdade, o auto de infração, na verdade, acho que teria que baixar, quer dizer, quando encerrar o processo aqui, você vai baixar para a unidade, vai verificar que ela parcelou algo que foi do auto de infração, talvez exclua ela do parcelamento. É verdade. Não é? Porque está tudo equivocado. Como você colocou muito bem, a DCTF não deveria ter sido feita, a retificação não deveria ter sido aceita, nem feita nem aceita. Ela não poderia ter parcelado isso sem indicar que era auto de infração. Então, eu acho que o mais correto é quando chegar lá na unidade, que ela exclua a recorrente do parcelamento. Ou faça um ajuste retirando os débitos que são referentes aqui ao auto de infração. Não sei se sobraria débito parcelado, tirando os daqui, mas aí é uma coisa que é a questão do gerenciamento do parcelamento, pela origem, né? Então, assim, eu concordo com você, salvo essa questão tirar essa observação aqui do negar provimento. Acho que essa justificativa aqui a gente não poderia fazer, não. Poderia parar só aqui, né? Onde que está aqui? Dessa forma, eu queria a melhor saída seja negar provimento ao recurso voluntário neste ponto. Aí acabou, né? Tirando o resto. Dá para aproveitar tudo que você colocou no sentido de dizer que eventual implicação do auto de infração no parcelamento é uma coisa que a unidade de origem tem que fazer a verificação. Uhum. Diga aí, Ari, quero te ouvir. Posso? Por favor, Ari. O Marcos foi chefe do SEGAD, ele tem mais competência que eu. Mas o que tem que prevalecer é o auto de infração mesmo. Na realidade, o que acontece? Quando se faz parcelamento, os débitos que são parcelados são diferentes dos débitos que estão em auto de infração. Porque os débitos parcelados são realmente aqueles declarados em DCTF, eles têm um código diferente, justamente para diferenciar dos débitos objeto de lançamento de ofício. Entendeu? É por isso. Então é o seguinte, primeiro, essa DCTF realmente não podia ter sido aceita porque o débito já tinha sido objeto de lançamento de ofício. Então você não pode lançar duas vezes. Ela auto-lançou uma coisa que a Receita já tinha lançado. Então, primeiro, essa DCTF tinha que ser desprezada. Ela tinha que ser cancelada de ofício. Eu acho que até eles perceberam isso. Eles até perceberam isso, mas acontece que a recorrente pegou essa DCTF e jogou no PERT, que é o Programa de Regularização Tributária, que ele tem outra consolidação diferente do parcelamento. Então, como não cancelaram a DCTF, esses débitos ficaram misturados com um monte de coisa lá no PERT. O PERT é pior ainda que o refis para os sistemas da Receita. É um verdadeiro buraco negro. Porque ele fica processando. Cada vez que você mexe num lançamento no seu SPED, ele processa no PERT. É uma loucura. Só no final, quando faz a consolidação, é que você vai saber o que tem lá dentro. Nem a Receita, nem o contribuinte sabe. Então, isso deve ter dificultado o pessoal lá da Receita Federal. Mas, para resolver esse caso, vocês estão certos, era isso que eu ia dizer, e até pergunto para o Marcos se ele concorda comigo. Esse parcelamento, o que sobra para recorrente, realmente esse parcelamento não pode ser considerado. Eu entendo que esses débitos não devem ser diminuídos do auto de infração. Eu entendo que ela tem que pedir uma revisão desse parcelamento, para que esse parcelamento, se ela já pagou o parcelamento está extinto, mas ele é um pagamento indevido, porque ela pagou tributo diferente do que ela tinha que pagar. Ela pede repetição de indébito. Se não está extinto, ela pede uma revisão do parcelamento. Isso é típico da delegacia. Nessa revisão do parcelamento, eles vão verificar que os débitos não têm procedência, porque eles vieram de uma DCTF que foi transmitida indevidamente. Então, eles cancelam, mas isso é tudo providência deles, a gente não pode interferir. Eles cancelam a DCTF e devolvem de ofício o dinheiro do parcelamento, que também está errado. Então, desde o começo, o erro foi aceitar a DCTF, sem dúvida. Mas, de jeito nenhum, esses débitos podem ser abatidos do auto de infração, porque esses débitos têm uma composição diferente, eles não são objeto de multa de ofício, eles não sofreram a mesma correção monetária,
Eles têm outra natureza. É isso que eu acho. Vê aí, Marcos, se você concorda. Você que foi chefe Eu concordo integralmente com o senhor, doutor Ari. Eu fiquei aqui na curiosidade porque a unidade de origem aceitou, depois de lançado, as compensações. Pelo visto aqui, as compensações foram posteriores. Então, tem também... Não deveria ter aceitado. Então, a compensação ela aceitou, também não deveria ter aceitado. Porque a partir do momento que tem o auto de infração, é aqui, a gente tá, o litígio é do auto de infração, débito e DCTF, débito confessado, não chega nem aqui no CAF, é toda a unidade de origem que tem que resolver isso, né? Se houve lá uma constituição indevida, a recorrente retifica essa DCTF, ou a unidade de origem cancela, né? E se houve um parcelamento indevido, solicita a revisão desse parcelamento, ou então restitui o que foi pago indevidamente, já está extinto conforme o senhor falou, né? Mas aqui a gente tem que se ater ao auto de infração. E não está mais em litígio aqui, não sei, já está ainda, né? A questão da compensação. Como é que a unidade aceita aqui a compensação de uma coisa posterior? Mas, em relação ao parcelamento, concordo integralmente com o senhor. Ari, Marco, como é que ela faz? É só uma pergunta para vocês que entendem de procedimento. Como que ela faria isso na unidade de origem? Ela faria uma petição para o delegado? Como é que faz para rever o parcelamento? Ela pede revisão do parcelamento. Ela vai dizer. É uma petição normal, é uma petição sem procedimento, né? É um procedimento. Não tem um procedimento específico? Pede para o delegado, né? Pede para o delegado. Hã? Pede para o delegado. No direito quem de vai analisar tudo isso, geralmente quem tem competência delegada para analisar são chefes de SECAT, como o doutor Marcos foi. São eles que vão decidir esse imbróglio. Porque são eles que cuidam de cobrança, da arrecadação, são eles que têm a expertise disso. Eles vão destrinchar o sistema e eles são ótimos para isso. Com certeza o doutor Marcos tem muita experiência nesse assunto. Então, é tudo procedimento administrativo, de sistema, e é tudo da delegacia. Quanto à compensação, aí é a minha opinião. Quanto à compensação, eu acho que caberia ao delegado fazer uma revisão do despacho decisório. Porque a recorrente não vai pedir. Mas aí eu não sei se a fiscalização alertou o delegado para isso. Porque ninguém mais vai poder rever esse despacho decisório, a não ser o próprio delegado. Se a compensação já foi homologada, não tem o que ser feito. Já foi homologada, já. Então, eu achei estranho também isso aí, porque assim, ela confessou o débito de dezembro de 2006 na DECOMP. O débito que já estava no auto de infração. Por isso tem que ser revisto o despacho decisório para cancelar a DECOMP. Mas já foi homologado. Cancela a DECOMP e o débito volta lá para o auto de infração sem ser... Porque esse débito aí está sendo cobrado em duplicidade. Está sendo tratado na DECOMP e lá na DCTF. Então, aí a gente não poderia acolher para retirar da base de cálculo do auto de infração o valor também relacionado à compensação? Ele não faz parte do auto, né? Ele não fez parte do lançamento. Eu pensei em não acolher a diligência nesse ponto e não aceitar as compensações para dezembro de 2006, porque também você pode não aceitar. É o mesmo problema do parcelamento. Só que eu fiquei pensando, será que eu vou ser mais rei do que o rei? Né? Mas, não. Porque se a própria fiscal reconheceu... Não vai. Mas tem que seguir aqui um padrão, né? Não tem um meio termo para um e para outro, não. É que você... mas talvez nesse ponto não tenha litígio, né, gente? Já que a Receita aceitou, eu acho que não tem litígio. Mas então, mais um débito confessado em DCTF, confessado em DECOMP, ele está sendo confessado 2 vezes, ele já tinha sido confessado. Então a DECOMP perdeu o objeto. Já tinha sido lavrado uma aplicação, já. Exatamente. Você pode não aceitar a homologação e dizer que esse débito já tinha sido confessado e que cabe à delegacia cancelar esse procedimento através de uma revisão do despacho decisório. Mas não tem como mais, já está homologado, como é que faz? Não tem problema, reverte a homologação. A revisão do despacho decisório pode ser feita a qualquer momento. Está lá no centro mesmo já homologado, mesmo homologado, pode, tipo, anos desfaz a homologação, pode. Desfaz a homologação no sistema e volta à cobrança do débito. Como o débito está dentro do auto de infração, ele tem... Aí o doutor Marco
pode me ajudar. Não, aí mas é aí só vai, ir lá no sistema e vincular o doutor Ari, não está dentro da auto-inflação, não. Ela compensou o débito da DCTF. Uma parte, esse valor adicional aí na DCTF, uma parte ela compensou, outra parte parcelou. O auto-inflação está aqui com a gente. Uma DCTF que não podia ser aceita. Pois é. Só que aí foi para a diligência e a fiscalização lá, a unidade de origem disse, aceitou a decom. eu aceito a compensação, entendi. Mas o parcelamento não. Errado. É isso que me causou aqui essa estranheza. Então não é incontroverso, porque não foi o auto que ele parcelou, não foi débito do auto, foi o débito da DCTF, que ele não deveria ter feito da DCTF. Foi o que eu entendi aí do não, foi isso mesmo, Marcão. Ela parte do débito confessado na DCTF, ela parcelou e parte ela fez na Decomp. Ela extinguiu pela... As duas formas estão erradas, porque a DCTF, que foi a origem de tudo, não podia ter sido aceita. Então, os débitos que estão na DCTF, eles não podiam ser objeto de nada. Tem que ser cancelado o parcelamento. Tem que deixar ele lá quietinho para cancelar depois, né? Ou então já retificar essa DCTF para voltar tudo como era antes. Não aceitar. Sim. Porque aí a verdade é que tinha que cancelar a DCTF. O meu problema, Ari, foi que... Se você cancela a origem do débito, que é a DCTF, você cancela a Decomp, perdeu o objeto, não tem débito para compensar, e você cancela o parcelamento, que não tem débito para parcelar. Não, mas aí restaura porque eles já estão no auto de infração. Se ela pagou o parcelamento, ela fez um pagamento indevido, tem direito à repetição de indébito. A compensação fica desfeita, porque não tinha débito, a DCTF não existe. A solução é essa. Mas aí o crédito retorna. O crédito usado na Decomp retorna. Retorna para o auto de infração. Não, qual o crédito. Retorna lá para o montante. Volta para a origem. Volta tudo. Volta o que ela indicou como crédito. O débito volta para recorrente. O crédito não fica perdido. O débito fica extinto e o crédito volta para recorrente, para a origem, de onde ele veio. Pagamento indevido, sei lá. Agora, aqui a origem de tudo é uma DCTF incorreta. E em todo lugar está escrito aí que a DCTF não podia nem ter sido aceita, porque o débito que o objeto do débito estava confessado. Então, vou voltar para a minha percepção inicial, então, eu não ia aceitar nem as Decomps e nem o parcelamento, eu ia negar provimento nesse ponto. Eu concordo com você. E se você não votar, se você votar diferente, eu vou pedir divergência para votar assim. Depois dessa questão, hein? Deixa eu só ajustar aqui. Eu vou acrescentar aqui que as Decomps também não poderiam ter sido aceitas pelo mesmo raciocínio. Espera aí. Eu acho que a delegacia vai ter um grande problema com o PERT. Mas aí, doutor Marco, que é o grande mentor desse assunto, eu não sei como se resolve isso, Marco. Como faz com o PERT? É bom a gente deixar isso com a delegacia mesmo. Ah, tá bom. Nós já estamos muito tempo fora, né? Eu já não sei mais. Muita coisa muda, os sistemas mudam. Eu fiquei imaginando a história desse parcelamento, né? Porque no parcelamento, vários débitos são consolidados. Ela informou lá o débito. Vai ter PIS, COFINS, RPJ, contribuição social, vai ter tudo lá. Né? Ou seja, geralmente, depois dessa consolidação, esse montante ele é dividido em parcelas, né? Então, não tem um pagamento específico só para PIS, COFINS. Não tem isso. Você não pagou o PIS, você pagou o parcelamento. Pagou um parcelamento. Então, essa questão aí, a delegacia deve ter várias notas técnicas de como resolver isso, de como voltar atrás. Isso sai toda hora. Pega o total do que foi parcelado, né? Será que é assim? Pega o total do que foi parcelado, retira o que não poderia estar ali, fecha o valor, consolida e vê o que ela pagou e desconta. Não é isso? Dá um trabalho danado. O pessoal do SECAT tem que ir lá no sistema, abrir o parcelamento, pegar parcela por parcela, ver o que já foi pago, proporcionalizar. Dá muito trabalho. Tudo por causa de uma DCTF que não podia ser aceita. Tá vendo? É por isso que o Marco veio aqui trabalhar com a gente. Cansou, né,
O doutor Marco, essa área operacional de cobrança, parcelamento, o doutor Marco, eu tenho certeza que conhece muito. Dá trabalho. Ser chefe do SECAT tem hora que... Né, mano? Eu sei o que é. Eu fiquei lá no SECAT, acredito que 8 anos. Eu conheci todas as atividades lá. Mas, mesmo assim, não tão Nunca aprofundado acaba, né? desse jeito, porque fica mudando toda hora que um parcelamento novo, abrem sistemas novos, né? E tem diversos parcelamentos, tem o ordinário, tem esses especiais, né? O parcelamento seria só para esse processo, sabe? Lá só o processo. O parceiro entrar com uma petição lá, revisa esse parcelamento para mim, seria assim. Mas aí tem parcelamento que inclui diversos débitos, né? De diversas formas também. É complicado. Mas aqui para a gente resolver essa questão tá simples, né? A gente tem que se ater ao auto de infração. Simples, quero ver você sozinho pensando nesse processo aqui. Não. Deixa eu falar então, Ari, deixa eu falar como ficou a minha conclusão. Lá no tópico final da página, na página 13, no final do tópico 2.1, antes de entrar no tópico do parcelamento, que eu copio aqui a imagem do print da fiscalização, que ela fala de se concluir que assiste razão integral à recorrente, eu acrescento um parágrafo aqui. No entanto, os débitos confessados e extintos nas DECOMPs não são objeto do presente litígio. O que se discute nos autos é o auto de infração e as DECOMPs não podem ser aceitas para deduzir parte do crédito tributário constituído pelo presente lançamento, pelo mesmo raciocínio do parcelamento, como será exposto abaixo. Aí eu fiz toda a exposição do lançamento, do parcelamento, que eu já falei para vocês aqui. Aí lá no final ficou assim. Dessa forma, o penúltimo parágrafo. Creio que a melhor saída seja por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto. Eventual reflexo do parcelamento no auto de infração é algo que foge à análise destes autos, cabendo sua verificação da unidade de origem. Isso posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, para reconhecer todas as retenções na fonte realizadas por Rodoviário Ramos, devidamente reconhecidas pela diligência fiscal, com sua consequente exclusão da auto de infração. Ponto. Saiu a parte final. Esse é o dispositivo. Eu tirei a compensação do dispositivo. O dispositivo se mantém igual. Na minha opinião, aí é sua decisão e da turma. Eu acho que, na minha opinião, você devia colocar que as providências quanto à revisão do parcelamento e da compensação são competência exclusiva das delegacias. Que aí eles ficam sabendo que eles têm que fazer alguma coisa ali, deve chamar atenção. É uma proposta. Não, tá bom. No dispositivo? Na conclusão. No corpo. Não é na conclusão. No corpo é melhor. O Ari, porque a gente também não pode determinar isso para a origem, entende? Não! Dizer que eles vão fazer isso, mas... Observação só. Eu acho que pode estar no corpo do voto, não precisa estar no dispositivo. Eu deixei isso no parágrafo anterior da conclusão. Eu vou copiar a versão nova lá. Eu vou copiar a versão nova lá na pasta T. Você não colocou nada na conclusão, só excluiu uma parte, foi isso? Isso. Eu vou copiar lá, peraí, cadê a pasta T? Esse caso é muito parecido com... Tem muita gente que parcelou lá. Eu vou copiar por cima, mas se a Semiramis Elisiane quiser fechar agora para poder abrir a versão nova, tá substituir no destino. Vou fechar. Aí, 100%. Pode abrir de novo, vê se está atualizado. Eu marquei em vermelho até, está no último parágrafo do tópico 2.1 e no último parágrafo do tópico 2.2. O que a gente precisa é da conclusão, é do dispositivo. A conclusão está igual, só tirou a parte da compensação. Isso, só tirou uma parte. Vai até a exclusão do auto de infração, ponto. É esse último parágrafo que vai constar da ata. Isso mesmo. Podemos votar? Acho que precisa repetir a conclusão?
Eu estou aceitando as retenções na fonte que foram da Rodoviário Ramos, que foram reconhecidas pela diligência, mas não foram aceitas naquele momento por uma questão de limitação da impugnação lá. Então, eu reconheço essas retenções pela Rodoviário Ramos e reconheço a exclusão da auto-infração, né, com a consequente exclusão da auto-infração desses valores. Ok, obrigada, doutor Salvador. Vamos à votação, doutor Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos, dar provimento parcial nos termos do voto do relator, e assim concluímos o julgamento do item 241, e agradecemos aqui a presença e a participação da doutora Isabela Araújo. Eu que agradeço. Obrigado, muito obrigada. doutora. Bom trabalho aí para você. Bom trabalho. Para você também. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Okay. Tem mais tentação? Não. Essa aqui do item... Foi retirada, as minhas retiraram a sustentação. foi retirado, né? O INDAC foi retirado, né? Essa história aí, realmente, a empresa quis fugir do auto de infração. Ela achou que ia cancelar o auto de infração. Por isso que ela fez esse parcelamento, essa celeuma toda. Tem que cancelar o parcelamento. Né? Pelos meus controles, agora é o item 172 do Dr. Marco Antônio, é isso? Vamos lá, então. Ou melhor, dar 10 minutos aí para pegar água. Pode ser também. 10 minutinhos? Tá bom. Pegar água. Podemos suspender a gravação, por favor? Ana Tereza?